meu testemunho, sou grata por estar aqui, né, no Podercast e creio que será uma bênção, vai alcançar muitas vidas que podem estar em momentos em que eu já estive na minha vida. Bispa, você nasceu em um lar cristão, se converteu depois, como foi esse processo? Conte aí sua história. Eu não vim de um lar cristão, né? São poucas lembranças que eu tenho assim da minha infância, né? Os meus pais vieram do Nordeste para Cubatão, né? Baixada Santista. E eu lembro que o meu pai foi uma pessoa muito honesta, assim, uma vida inteira trabalhou muito, mas passamos por muitas necessidades, né? Mas sempre foi um pai ali presente, independente de qualquer situação. E teve algo assim que eu lembro, são flashes que eu lembro que a minha mãe, ela não tinha aquela vida cristã firmada na rocha, mas em alguns momentos eu lembro que ela me levava aos templos, né, às igrejas, mas não era firme, né, ali na rocha, alicerçada, mas eu lembro que foi com a minha mãe que eu comecei a escutar a palavra de Deus, conhecer verdadeiramente quem era Deus. Teve experiência de abuso, de violência na sua infância? A minha trajetória toda de traumas foi quando, de 8 para 9 anos, eu sofri um abuso dentro da minha casa, Abuso sexual. abuso sexual. Não chegou o ato, mas me tocaram. E ali me trouxe um trauma muito grande. Não relatei isso à minha mãe, né, que já é falecida, nem meu Ninguém pai. ficou sabendo. Não. Então eu guardei esse segredo, essa dor comigo uma vida inteira. Por, por ter acontecido dentro da minha casa, eu me culpei, eu tinha vergonha da situação e isso me causou um trauma, uma dor muito grande. E eu lembro que quando essa pessoa me tocou e se tocou, no ato em que ela estava se tocando, exalou um cheiro. E hoje eu entendo de mundo espiritual, eu entendo que esse cheiro veio do pecado, foi um cheiro que exalou, chegou às minhas narinas, e esse cheiro ficou nas minhas narinas até os meus 42 anos. Hoje eu tenho 43 anos. Então, foi um processo muito dolorido, foi algo que trouxe muita dor também para minha alma, né? E eu passei uma vida inteira com esse cheiro, aonde eu tive um problema muito sério de toque. Toda hora eu queria limpar o local onde eu estava. Toda hora eu queria tomar banho. Eu necessitava sentir um cheiro que não fosse aquele que eu carregava nas minhas narinas. Que há muito tempo, há muitos anos, eu tive que carregá-lo por não saber de que forma eu poderia me libertar daquele cheiro. Porque quando eu sentia ele, me levava àquele cativeiro que eu estava do abuso. Lembrava. E eu lembrava. Quando subia esse cheiro, as minhas narinas, quem estava ao meu lado, eu sempre perguntava: tá sentindo um cheiro como se fosse de carniça, um cheiro podre? Um cheiro que eu não sei te explicar, mas é um cheiro ruim. Não, Jana, não. Cheiro perto de você, não. Porque as pessoas já me conheciam como uma pessoa muito limpa, muito organizada. Mas por quê? Me trouxe esse toque. Eu precisava do local limpo, porque quando aquele cheiro vinha, me levava àquele cativeiro do abuso. E eu não queria lembrar daquilo, porque aquilo me trazia dor e nojo. E quando você chegou na adolescência, que é uma fase que começa a ter interesse para namoro, isso chegou a atrapalhar os seus relacionamentos de namoro? Eu percebi que desde quando eu fui abusada, aquilo acendeu algo que não era para ter acontecido, porque eu tinha de 8 para 9 anos, eu era uma criança. Ali começou uma promiscuidade sexual. Começou os desejos, que não era para ter com essa idade. Essa idade é uma criança. Ativou precocemente. Ativou.
Então, é o que eu sempre falo nos meus testemunhos, quando eu tenho a oportunidade de falar. Não confie, porque é meu tio, porque é tia da criança, porque é irmão, porque. Não confia. Quando o diabo entra, ele entra e destrói toda uma vida. Então, tomem cuidado com as suas crianças. Eu não culpo meu pai e minha mãe por isso. Foi algo que aconteceu e hoje eu consigo ter esse olhar, que se você tem seus filhos dentro dos seus lares, que vocês possam vigiar muito, muito mais, porque o mal está aí, o diabo entra e faz. As pessoas às vezes ficam, mas não, para, é meu irmão, é meu tio, é o amigo da minha mãe, é o amigo do meu pai, jamais. Aí é que você se engana. Aí é onde você não vigia e toda uma história se desfaz por conta de dores que a pessoa carrega por um resto de vida. E ela só encontra paz, glória a Deus, assim como foi no meu caso, quando eu fui curada através da palavra. Mas na adolescência, isso afetou que você começou a ter uma vida promíscua? Afetou porque veio todo esse desejo, então eu tinha que me preencher daquele vazio que eu sentia, daquele desespero que estava na minha alma. E eu achava que eu ia preencher dessa forma, encontrando uns e outros, me envolvendo com uns e outros, com vários. E aquilo dali foram trazendo mais feridas, mais traumas para a minha vida. Foi algo aterrorizante para a minha vida, para a minha história. Então, cada vez mais que acontecia, o cheiro vinha às minhas narinas, eu lembrava do que acontecia, e aquele relacionamento onde eu me encontrava, aquilo dali já me frustrava, eu já não queria, eu queria, sai, eu não quero. Aquilo dali, aquele cheiro me afastava das pessoas, porque me trazia aquele abuso que eu sofri na minha infância. E quando chegou o casamento, houve pelo menos uma libertação desse cheiro? Não. O meu casamento foi algo que me trouxe muita dor. Foi um casamento de muita violência psicológica, uma violência física, uma violência que quase me levou à morte. Então, eu achava que saindo da casa dos meus pais, eu estava saindo do problema. E quando você é ferida, quando a sua alma está ferida, você nunca vai ter um relacionamento saudável com o outro. Você vai sangrar em cima de pessoas. Então, eu entrei num relacionamento aonde eu achei que seria um escape. Agora encontrei, vou formar uma família, vou ser feliz. Mas aonde eu me enganei. Houve muita violência. Foi um casamento onde eu tive 3 frutos, que são as minhas 3 filhas, né? Hoje a mais nova se encontra com 20 anos. Então, isso me trouxe um desespero. Quando eu me vi num casamento falido, frustrado, cheio de violência, aonde só me oprimia, aonde as dores na alma foi só aumentando, foi ali que começou uma tortura na minha mente. Eu me culpava, porque eu olhava para minhas filhas e falava: olha de que forma eu trouxe vocês ao mundo, debaixo de muita dor. Então eu tenho que acabar com essa dor. Então eu planejava dia e noite a morte delas e a minha morte. Você pensava em se matar? A todo tempo. E elas também? E elas também, porque na minha mente, eu imaginava, se eu me matar sozinha, elas vão sofrer na mão de alguém. Então, eu prefiro matar elas e me matar em seguida, mas não deixar nem a vida delas e nem a minha para ninguém mais machucar. E quando acabou esse pensamento, quando? Isso foi um pensamento que veio sobre as minhas filhas, não, mas sobre a minha vida até algum tempo atrás.
mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu ainda pensava em tirar minha vida. Então, Porque quantos anos você carregou esse pensamento? esse pensamento da minha adolescência, que eu me casei com 18 anos, até meus 41 anos, 40 anos. Eu Então, tô uns com 20, 43. 22 anos pensando isso. Exatamente. Era pensamentos de morte. Porque quando a tua alma está ferida, você não consegue ver uma luz no fim do túnel. Você acha que você é um peso aqui na Terra. O que eu vim fazer? Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? O meu caminho foi só dor. Então é melhor acabar. É melhor acabar com tudo. Eu não via vida, eu não tinha esperança, eu não tinha perspectiva nenhuma de vida. Nenhuma. E ali começou todo um processo. Quando teve a última agressão, a minha mãe, no desespero, né, de ver toda a situação, e ali eu vi o desespero da minha família, a minha irmã me acolheu, uma das minhas irmãs me acolheu e falou assim, ó, você não vai morrer na mão dele. Você pode ficar aqui em casa. Imagina uma mãe. Eu estou falando isso aqui, eu estou falando meu testemunho porque hoje muitas mães vão se identificar. Porque hoje sim, estão se encontrando da forma que eu me encontrei alguns anos atrás. E eu posso falar para você que em Deus você vai encontrar vida e esperança, vai ter perspectiva. Quando você sabe que Deus é o centro de tudo, é Ele. Então, Ele traz vida, Ele traz esperança, Ele te tira dos cativeiros. Então, quando a minha irmã me acolheu, ela me acolheu com 3 filhos pequenos. Uma recém-nascida, uma de 2 anos e outra de 4 anos. Então, ali começou toda uma história onde eu tive que começar do zero, porque eu tive que sair da onde a gente morava, né? É o que eu sempre falo aqui e ressalto, né, nos meus testemunhos. Bateu, levantou a mão, quem bate, mata. Denuncia, vai refazer a vida. Refaz a vida. Outras situações não, tu pode dar andamento no teu casamento. Mas a situação da violência, eu olho dessa forma. Quem bate, mata. Deus não está nisso. Deus não se agrada disso. Então, eu tive que começar toda uma história do zero, com 3 filhas pequenas, sem perspectiva de vida. Então, se eu olho para essa situação, você entende que eu não tinha esperança de nada. Eu não tinha. Eu olhava para a situação e falava, eu me encontro hoje dentro da casa da minha irmã, com 3 filhas pequenas, e eu não sei por onde começar. E ali começou toda uma história nova que Deus foi preparando para a minha vida. E a minha mãe tinha um quintal na frente da casa dela, que ela usava como garagem. E ela falou assim, o que eu posso te oferecer nesse momento é esse pedaço aqui. Eu fui muito grata, porque foi aonde eu construí. Eu precisava de um lugar para ir com elas. E ali eu fui construindo aos poucos, madeirite, uma telha, da forma que eu podia, porque eu comecei a fazer unha, trabalhar de manicure para poder alimentar minhas filhas, para poder comprar um remédio, para poder dar o básico para elas, né? O necessário que ali precisava. E eu me recordo que eu comecei a comprar os materiais e meu cunhado ali foi levantando a minha casinha de 2 cômodos e um banheiro. E foi ali que eu comecei, né, a me erguer novamente. E ali foi uma luta constante. A luta foi constante, cada vez mais piorava a situação. Financeira? Financeira. Porque eu tinha que trabalhar dia e noite. Muitas das vezes, quem
vai, né, assistir o testemunho e me conhece, vai lembrar dessa época. Às vezes eu começava a fazer a unha das clientes 6 horas da manhã e parava quase meia-noite. Porque eu sabia que eu tinha que continuar. Eu falei assim, se eu parar, elas vão passar por necessidade. Eu já me culpava de ter colocado elas no mundo. Essa culpa já me consumia. Então, de alguma forma, eu tinha que... Não, eu posso não dar luxo, mas eu não vou deixar faltar nada para minhas filhas. Nessa época, antes de conhecer Jesus, você perdoou ele ou só depois? Não. Você não perdoava ele? Cada Você vez, cada situação. Tanto ele como aquela primeira pessoa que abusou você, você Exato. guardava ódio, raiva? Do abusador, eu não tive essa raiva. Eu tinha a lembrança. Mas do pai das minhas filhas, eu tinha cada situação que eu ia passando com elas, De dificuldade? de dificuldade, eu tinha mais raiva, ódio, e aquilo foi me alimentando. Foi alimentando, foi alimentando, foi alimentando. E eu ficava pensando, estou passando por isso porque aconteceu isso. Culpa dele. Isso, exatamente. Então, foi um ódio que eu fui, assim, alimentando. Eu já não pensava assim, vai ficar tudo bem. Não, eu tô com muito ódio. Eu tô com muito ódio. A gente está passando isso por causa disso. Eu tô passando isso por conta disso. Então, eu nunca me via numa situação de vítima. De vítima, não. Eu sempre me colocava numa situação de vítima e culpava ele o tempo todo. Só que depois o Senhor se revelou à minha vida e foi aonde eu obtive eu consegui perdoá-lo. Isso lá na frente. Isso, né? lá na frente. Mas lá aí, na por frente. enquanto, seguindo. Isso, exatamente. E você passava isso para suas filhas também? Passava. Toda dor e frustração, elas já olhavam para mim e era como se passava algo assim escrito, sabe, na minha testa. A culpa é dele. Eu sei que você está vivendo isso e nós estamos vivendo por causa dele. Porque eu passava dor. Eu passava aquele ódio. Era um ódio constante. Era um ódio que estava... O que estava acontecendo? Eu estava muito magoada, machucada, com muito rancor. Então, eu não desejava o bem para ele. Então, o que eu desejava para ele, de fato, estava acontecendo comigo. Durante esses anos todos, eu estava morrendo. Eu estava morrendo. E muitas pessoas hoje podem se encontrar dessa forma. Você não quer liberar um perdão, mas quem está morrendo é você. Não é o outro, é você. É forte isso, é forte. Libera o perdão. E teve alguma situação de aborto? Então, eu comecei, como eu te falei, eu estava vivendo uma vida, me separei, comecei a viver uma vida toda errada. Eu queria preencher aquele vazio que ainda existia dentro de mim. E o que acontecia? Vinham os desejos da carne. Ah, mas se eu fizer isso, vai me preencher. Se eu fizer aquilo, eu vou esquecer do que eu estou vivendo. E aquilo foi virando uma ferida maior ainda. Tendo outros relacionamentos. Exatamente. E não pensava, que aquela pessoa ali é boa índole, que aquela... Não. Eu só queria que acontecesse. E foi quando aconteceu o aborto. Você engravidou. Eu engravidei. E no desespero da situação, eu abortei. Você não queria que outra filha sofrer? Eu não queria. Não era do pai das minhas filhas, era de outra pessoa. Mas eu não queria mais que outra criança vivesse aquela situação que eu estava vivendo. E houve essa decisão minha, que hoje, para a honra e glória do Senhor, me arrependo do fundo do meu coração. Não carrego mais essa dor. Mas eu sei que hoje mulheres vivem essa situação e eu quero dizer para você que se você está vendo esse podcast, está vendo o meu testemunho, hoje eu quero te dizer que se você pensa em interromper essa gravidez, essa gestação,
Não faça isso. Você não está só tirando uma vida, você está se matando. E você vai pagar um preço muito alto lá na frente, porque boleto espiritual, como a pastora Thalita nos ensina, não erra endereço. O boleto chegou na minha vida. E ali começou todo um desespero de uma alma que já estava extremamente ferida desde a infância, extremamente destruída depois de um casamento falido, e depois do aborto, aí que veio mais dor ainda para minha alma. Me trouxe culpa, me trouxe desespero, me trouxe algo que eu pensava dessa forma. Fiz isso. É agora que o Senhor não vai se aproximar de mim mesmo. Então, ali foi só de ladeira abaixo. Ali foi só eu com a minha alma, mas ainda assim, a mão do Senhor sempre esteve sobre a minha vida. A misericórdia dele estava sobre a minha vida. Não é porque a Janaína merecia, é porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Nesse tempo de relacionamentos, não apareceu nenhum relacionamento positivo? Nenhum positivo, porque eu estava toda destruída. Quando uma pessoa não é curada, não tem como ela viver um relacionamento bom, um relacionamento que vai para frente. Ela está destruída, então ela vai destruir outras vidas. Ela vai sangrar em cima de outras pessoas. Ela vai machucar outras pessoas. Então, uma pessoa ferida não tem como ter um Não relacionamento. tem como. Você tem que se curar. Você se curando, você encontra uma outra pessoa, consegue passar aquilo que há de bom dentro de você. Porque quando você conhece alguém, você está ferida na alma, você está cheio de lepra, o que você vai transferir para essa pessoa? Ferida. Feridas. Você vai afastar a pessoa, e se você não afasta, aquela pessoa vai começar a te ferir também. Então, uma sucessão de feridas ali, ó. Um fica machucando o outro, um fica machucando o outro. E meus relacionamentos foram todos frustrados. Não hoje, com a bênção que Deus me deu, mas foram todos frustrados. Todos. Não teve um que eu pudesse falar para você, não, esse aqui para mim foram bons. Foram relacionamentos que me machucaram muito, mas porque eu já estava machucada, eu estava ferida e assim eu machucava também. Eu não era só vítima, eu machucava também. Eu tenho essa consciência. Então, foram relacionamentos muito frustrados, isso me trazia uma frustração muito grande. Porém, ainda assim é o que eu estou falando para o Senhor. A mão do Senhor estava sempre sobre a minha vida. As misericórdias dele me alcançavam cada vez mais. E eu lembro que chegou um tempo em que a minha casa, o telhado, já não suportava mais a chuva. E foi uma vida inteira dormindo no chão com as minhas filhas. Uma vida inteira. Mas por quê? Porque a casa era 2 cômodos, não cabia camas, cabia colchão, 2 colchões no chão, para uma dormir apertadinha uma na outra, para a gente poder viver dessa forma. E foi uma vida inteira dessa forma. Inteira. Dormindo no chão, passando frio, passando necessidade, passamos tudo que o Senhor tiver que imaginar aí, que o Senhor puder imaginar. Mas ainda assim eu via a mão do Senhor a todo tempo. Eu conseguia enxergar a mão do Senhor sobre as nossas vidas. E a gente passando por essa situação, eu me recordo que um amigo meu, chamado João, chegou na minha casa e estava chovendo. Estava uma chuva bem pesada e ele abriu o guarda-chuva dentro da minha casa. E ele me viu triste. E ali ele falou assim, e eu falei assim, por que tu tá abrindo esse guarda-chuva aqui dentro? Ele falou assim, porque a sua casa é cheia de cascatas, mas é porque ele quis levar para um lado. Vou brincar um pouco porque eu tô vendo que o clima tá pesado dentro da casa dela. De tristeza, por ver o colchão que a gente dormia todo molhado, por ver a minha casa toda molhada. Então aquilo me trazia dor. E é igual eu falei para o senhor desde o início, aquilo me trouxe culpa. Eu olhava para minhas filhas e falava: olha o que eu fiz com a vida delas. Por que eu coloquei elas no mundo?
para quê? Para isso? Para tanto sofrimento? Então, e eu vi a mão do Senhor ali quando ele falou assim, Janaína, ele brincando, ele falou assim, Janaína, não é qualquer casa que eu vou que tem cascata. As cascatas são caras dentro das casas. Você pode ver que você vai num lugar, tem cascata, não é caro? Eu falei assim, João, você tá de brincadeira. Ele falou, não tô de brincadeira, não. E ali ele falou assim para mim, o que te falta para você arrumar, né, o telhado, a sua casa? Porque como era madeirite, foi estragando. As telhas, elas e aonde eu morava tem uma linha férrea. Então, com o tempo, por conta do peso da linha férrea, do trem passando, vai deteriorando as casas, né? E ali as telhas foram rachando. E eu falei assim para ele: que condições eu tenho? Hoje eu me mantenho dessa forma e mantenho as minhas filhas fazendo unha. Se não for assim, como é que eu vou ter alguma coisa? Como é que eu vou dar o alimento para elas? Aí ele falou assim: ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu trabalho numa empresa na área da cozinha. Você sabe que eu sou chefe da cozinha lá e vou falar com o meu superior se eu posso trazer o resto da comida de lá para você pegar esse dinheiro que você faz unha e reconstruir a sua casinha de alvenaria. Aí eu falei assim: não, não tem como, tem. Não se preocupe com o alimento. Então ali eu já vi a mão de Deus. Não se preocupe com o alimento, que eu vou alimentar vocês. Vou sentar aqui no chão com vocês para vocês verem que eu não vou trazer nada estragado. Mas eu preciso de uma ordem do meu supervisor se eu posso trazer o resto que sobra na empresa. E ali ele chegou no outro dia e falou assim: ó, pode preparar seu dinheirinho que você for fazendo agora, as unhas, e vai comprando os materiais aos poucos, que eu vou alimentar vocês dessa forma. Então ele chegava todos os dias com um saquinho com arroz, a mistura, o feijão, tudo que servia nessa empresa, ele trazia o que sobrava. E dessa forma eu consegui construir a minha casinha de 2 cômodos de alvenaria. Consegui subir elas de bloco, tudo bonitinho. Então, sempre a mão do Senhor esteve, mesmo em meio à dor, mesmo em meio aos meus erros. Eu sabia o que eu fiz de errado, mas eu sabia que as misericórdias dele me alcançavam. E teve algum problema de doenças nessa época? Então, devido às dores que eu carregava na alma, as dores que veio desde a infância, eu sentia uma dor, apóstolo, que era inexplicável. Talvez as pessoas vão se identificar agora. Era uma dor que eu sentia só de conversar com as pessoas, aquela dor já me consumia. E eu sentia que, ao mesmo tempo que era uma dor que vinha de dentro de mim, ela começava a transpassar para o meu físico. Só que eu me mantive calada um bom tempo da minha vida. Eu não falava para as pessoas assim, eu não vivia falando assim, ah, eu tô com uma dor aqui, eu tô com uma dor ali. Não, eu tentava entender o que que era aquilo. Você estava sentindo dor física também, Física também. da Era uma alma. dor que vinha da minha alma e refletia no meu físico. Pernas, braço, tudo. Só que eu não estava sabendo, eu não estava conseguindo identificar. Eu não conseguia, não entendia. Eu achava que aquilo era comum. E passou-se o tempo, para a honra e glória do Senhor. Eu consegui, né, um trabalho na área da logística, no porto ali, na área portuária de Santos. E ali começou toda uma história de dor, muita dor. Eu sentia muita dor, mas eu não tinha esse hábito de estar toda hora assim, apóstolo, eu estou com uma dor aqui. Não tinha. Eu já carregava aquilo como algo comum. E passei por muitas situações e muitas situações na minha vida de rejeição. E eu sempre verbalizava: eu não suporto ser rejeitada. Eu não sei lidar com a ingratidão. Quanto mais eu falava, mas o diabo usava a vida das pessoas para me atingir dessa forma. E dessa forma eu adoecia muito mais. Mas procurou médico na época ou ficou suportando?
Daí as pessoas começaram a perceber que eu já não andava, eu estava me arrastando. E eu comecei a passar por esse processo, tipo, de levantar, tem alguma coisa errada. A minha perna tá doendo demais. O meu joelho tá... E ali começou uma sucessão de dores, uma sucessão de dores. E eu lembro que um dos meus chefes falou assim, Jana, eu percebi que você está atravessando a rua para chegar até aqui, parece que está se arrastando, está com dor. Eu falei, tô com dor. Tô com uma dor, tá, um negócio tá inexplicável. E ali eu querendo entender aquela dor, porque já passou, até a unha do meu dedo, do pé doía. Eu falei, Senhor, tem alguma coisa aqui errada. Tem alguma coisa aqui que não está acontecendo algo. E nessa época, eu conheci o meu atual marido que eu tô hoje, que é uma bênção na minha vida. Só que eu estava com ele ainda cheia de dores. Cheia de dores. Dores que eu te falo o quê? Muito magoada, muito frustrada. E eu já não queria, tipo assim, eu não tinha essa visão assim, vou ser feliz com ele, vai dar tudo certo, é isso que Deus tem para mim. Não, eu estava totalmente cega. Na minha mente, eu falava assim, uma alma doente te leva a muitas situações frustrantes na tua vida. Porque quando a tua alma adoece, você não consegue ter essa visão. Você é limitado, você fica limitado, você não consegue ver nem de fato a mão de Deus sobre a sua vida. Você entende o quê? Tô ferida, não tem como ter cura nisso aqui. O que eu vou passar para o outro? É melhor parar por aqui. Então, tudo que eu vivia, eu queria parar. Eu quero parar por aqui. Eu quero parar por aqui.